vida, mas que é um ponto de chegada e também um ponto de partida. Aqui, Marx está a caminho do capital. Os manuscritos de 61 e 63, 63 e 65 e o Capital 1 vão ser a objetivação. Fundamentalmente o Capital 1 será uma objetivação desse trabalho aí. Mas é evidente que o Capital 1 não refrata toda essa riqueza. Esse material seria utilizado como material de pesquisa por Marx para depois. Aqui estão as aquisições teórico-metodológicas definitivas de Marx. O Capital vai apresentar outras, mais avançadas, mais sofisticadas. Entretanto, é a partir daqui que Marx estabelece a sua relação metodológica com seu objeto. É aqui, nesse texto, logo na abertura, e por isso eu sugiro a leitura dessa introdução, que Marx vai fazer as suas conclusivas observações teórico-metodológicas. Isso significa que nesse conjunto textual eu tenho o suporte a partir do qual Marx enceta a sua análise da ordem burguesa. E é por isso que o nosso curso, essa sequência de 5 comícios, vai se deter aqui, porque é isso aqui que nos permite ver como Marx tratou o seu objeto. Antes de prosseguir, de entrar nessa estrutura aí, 2 observações fundamentais. Eu disse aqui, e já tematizei isso rapidamente, vou voltar a isso, já com mais materiais para a gente pensar, com o acúmulo que já temos desses 2 ou 3 dias. Eu disse aqui há pouco que, nos manuscritos de 57 e 58, há uma enorme riqueza que não se refrata inteiramente no Capital. Mencionei os manuscritos de 61, 63, 63 e 65. 67, Marx publica Capital 1. É evidente que o Capital 1 só é possível a partir desse conjunto de manuscritos. Mas o Capital 1 não é esse conjunto de manuscritos. Esses manuscritos não são o rascunho do Capital. E por quê? Porque Marx sempre teve muita clareza acerca de uma distinção formal entre método de investigação e método de exposição. Quem tem prática de orientação, de dissertação e de tese, sabe, ou pelo menos devia saber, como essa distinção é essencial. Eu vou passar esse elemento prático acadêmico logo em seguida. Marx dizia o seguinte: o método de investigação não é o método de exposição, do ponto de vista formal. Por quê? Diz Marx, quando eu estou investigando, eu quero me apropriar do meu objeto. Claro que eu quero me apropriar do meu objeto. O que é teoria para Marx? Reprodução ideal do momento. O sujeito quer se apropriar das determinações do objeto. Eu quero aprender essas determinações. Eu quero aprender a sua estrutura. Eu quero aprender o seu movimento. Eu quero aprender o seu modo de ser.
que eu não sei. Será que é isso mesmo? Claro, não é? Quando é que eu me ponho a fazer pesquisa? Quando é que eu me ponho a fazer investigação? Em circunstâncias muito precisas, não é? Primeira circunstância. Eu considero que um fenômeno ou um processo é novo. Não há massa crítica em relação a ele. Ele é ignorado. Me ponho a investigá-lo. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Há processos que já são conhecidos, mas a massa crítica em relação a eles me parece insuficiente. O conhecimento existente não dá conta deles. Então, eu quero investigar para reduzir essa distância entre o conhecimento e o processo. Ou terceira hipótese. A massa crítica em relação a um fenômeno ou processo me parece não insuficiente, mas me parece falsa, errônea, equivocada. Então eu vou investigar para corrigi-la. Só se investiga nessas três condições. Isso é verdade? Não, não é. Isso é verdade em termos de produção de conhecimento. Mas nós já vimos aqui que ninguém nasce pesquisador. Qualifica-se o pesquisador, forma-se o pesquisador. O que são as nossas monografias de fim de curso? Eu já dei uma pancada aqui no orientador que diz que o menino que está no 10º, 12º, 13º período está produzindo conhecimento coisa nenhuma. Raramente isso acontece. Ele está reproduzindo conhecimento. Mas isso é importante. Ele tem que aprender a fazer isso. As nossas dissertações de mestrado são elementos de formação de pesquisador. Ele já devia ser um pesquisador no doutorado, não é? Não confundam, por favor, a investigação a que eu estou me referindo aqui, que é a investigação para produção de conhecimento, e é dessa que Marx trata, e essa investigação que se faz na universidade, não é? Que a gente sabe como é que ela é feita. A gente descobre a roda, o papel, a pólvora, chega-se às vezes até a bússola, o que é um passo extraordinário. Marx dirá, eu vou investigar porque considero ou que o objeto não está suficientemente conhecido, ou que o objeto é novo, ou que os conhecimentos sobre ele não são apenas insuficientes, mas são mistificadores. Neste momento, eu mobilizo conhecimentos existentes, e daí a importância, nós já falamos aqui, da cultura do investigador. Investigador ignorante, pesquisa pobre ou reiterativa. Eu vou mobilizar os conhecimentos existentes, eu vou confrontá-los com o objeto. Eu vou tratar de apreender o movimento do objeto. Para poder, olha lá a teoria, para poder refigurá-lo idealmente. Esse é o processo de investigação. Marx passou 15 anos fazendo isso. Vai registrar isso naqueles manuscritos ali de 57 e 58. Outra coisa é a exposição. Quando eu vou redigir o meu livro, quando eu vou redigir a minha tese, quando eu vou redigir o meu ensaio, eu tenho um ponto de partida que é inteiramente diferente. Eu já tenho a investigação feita. O meu ponto de partida, na exposição, na redação, já é o resultado da investigação. Ora, formalmente, esses processos são distintos. Ponto de partida aqui, ó, é a pergunta. O ponto de partida aqui é a resposta que eu já tenho. Está clara essa distinção? É por isso que a riqueza dos manuscritos de 57 e 58 não aparece como tal
em nenhum dos textos que Marx publica. Até porque aqui, ó, é o registro da pesquisa, da investigação. Aqui há pistas, há indicações, há sugestões que ele não explora, que ele não aprofunda, que ele deixa de lado. Lá o Capital não. O Capital 1, ele mesmo disse, o Capital é um todo artístico. Pode mudar um capítulo daqueles. Aqui, o estatuto desses textos é outro. Eu quero insistir muito nisso aqui, viu, meus amigos? Os manuscritos de Marx são importantíssimos. E não é por acaso que eu estou chegando naquilo que eu espero que seja o anticlímax desse curso, ou desses 5 comícios, me detendo num manuscrito. Agora, por favor, é preciso tomar cuidado com o estatuto que a gente confira a esses manuscritos. Os inéditos de Marx são de 2 naturezas. Aqueles materiais que ele não redigiu para publicação, é o caso desse aqui, é o caso dos textos de 44, e aqueles que ele redigiu para publicação e por algum motivo não editou. Foi redigida para publicação a ideologia alemã. Mas Engels mesmo esclarece, nós achamos que não tínhamos que lutar pela publicação desse texto, era um acerto de contas conosco. E a gente precisava de se auto-esclarecer. Feito isso, pau na máquina. É evidente que o estatuto de um texto daquele não é o mesmo estatuto desse. Mas há mais. Há textos que foram redigidos para a publicação e Marx não os quis publicar. É o caso de um texto que hoje faz as delícias dos assistentes sociais, que é o famoso capítulo 6º inédito do Capital. Marx preparou o texto para publicação. Pronto para publicação. E não o publicou, podendo fazê-lo. Por que ele tomou essa decisão? Isso não significa que nós não atentemos para os manuscritos e os inéditos. É claro que eles são importantes. Por isso que eu estou me detendo nesse texto aqui. Ele é importantíssimo. Mas, por favor, eles não podem ser tratados com o mesmo estatuto. Há que considerar que ninguém melhor do que o próprio Marx pode falar sobre sua obra. Há que considerar que ninguém melhor do que o próprio Marx pode falar sobre sua obra. Acho que esse é um cuidado importante, sobretudo agora que nós, e eu acho que isso é um ponto extremamente positivo, nós, assistentes sociais, estamos criando uma tradição de pesquisa, uma tradição de debate. Então é preciso fazer isso bem, acho que estamos encaminhando bem isso, né? Tem função da nossa ausência de tradição. Hoje, a gente já tem, se não a tradição, nós já temos acúmulos, e isso é maravilhoso, mas a gente tem que caminhar aí com muito cuidado. Primeira observação, então, é essa aqui, ó. Método de investigação distingue-se formalmente do método de exposição. E é bom a gente ter presente isso para as nossas dissertações, para as nossas teses e para os nossos artigos. Eu tenho um conflito eterno com os meus orientandos de dissertação e de tese. Depois que o cara faz lá a defesa do projeto, acerta a bibliografia, bom, a gente se encontra daqui a um mês e você me traz o primeiro capítulo. Aí aparece a moça e o rapaz lá com o primeiro capítulo, a gente lê, conversa, eu faço as minhas observações, vejamos se está conforme, tá? Agora você leva e vai cuidar do segundo capítulo. O cara faz isso no segundo, terceiro, chega no quarto. Quarto é o último. Aí a gente comenta, critica, e eles assim, então agora posso digitar? Não, agora você vai escrever sua tese. Mas como, professor? Agora você vai escrever sua tese. O que você me trouxe até agora foi o registro da sua investigação. Tá legal, só que isso aí você está me descrevendo o que você estudou. Agora você vai escrever. Bom, vocês imaginam que isso é um carnaval, né? Eu já vou dizendo isso sempre, porque
que se alguém for para o Rio de Janeiro fazer doutorado, não me escolhe para orientador, não. Porque essa coisa acontece sempre. Agora você vai escrever a sua tese. Por quê? Porque 90% daquilo que os nossos orientandos fazem, e é natural isso, é da forma isso aqui, ó. Agora, neguinho, que você já conhece, é que você vai começar a escrever. Eu diria que 90% das teses na área de ciências sociais, não é de serviço social não, hein? Na área das ciências sociais, essa coisa toda aí, essa ciência com a qual ou sem a qual tudo permanece absolutamente igual, é, na verdade, isso aqui, ó. É o registro, o relato do processo de conhecimento. Para Marx, esse daí é o momento indispensável e necessário da investigação, mas a apresentação é outra coisa. Por isso o trato dos manuscritos que não foram preparados para publicação tem que ser um trato muito cuidadoso. Segunda observação. Não sei por que ele não publica. Ele não foi buscar depois, não. Pois é. Marx montou lá o Capital do jeito que a gente conhece. Ele tinha N textos, né, centrados naquilo que hoje é um elemento importante de discussão, trabalho produtivo, trabalho improdutivo, etc. Ele redige um texto que é o capítulo 6 e resolve não publicar. Deixou lá de lado. Nós não temos nenhuma explicação dele por que ele não publicou. Mas nós temos uma observação dele sobre o Capital 1. O Capital 1 é um todo artístico. Está ali na sua economia arquitetônica tal como devia estar. Esse texto, vocês sabem, é publicado no século XX. Me parece um texto importante, um texto instigante, interpelativo, mas eu tenho muito cuidado de trabalhar com esse texto. Por quê? Porque se o cara tinha ele pronto e não publicou, ele teve lá as suas razões. Não. Então isso significa que é um texto que deve ser trabalhado, deve ser levado em conta, deve ser estudado. Agora, a gente sempre deve fazer a pergunta: por que o pai da ideia não botou ele lá? Eu estou convencido que eu sei por que ele não botou lá. Mas isso é uma hipótese. Porque ele não resolveu o problema do trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Não adianta ficar essa polêmica. O Marx não resolveu isso. Ele localizou uma determinação central. Que determinação central é essa? Eu quero saber o que é trabalho produtivo para o capital. Trabalho produtivo para o capital, o que é? É aquele que é passível de fornecer mais-valia. Ponto. É isso que ele faz. Se você for rastrear o conjunto da obra de Marx, quando ele vai além dessa determinação, há inúmeras ambiguidades. Há inúmeras ambiguidades. Olha essa cara aí de vocês. Para ele? Mas é claro. Mas é, escuta, para ele era... Para ele é... Bom, escuta, essa não é uma problemática do Marx, é uma problemática de agora. Que o neguinho quer ficar achando se o meu dedão do pé na mão... É manicure ou pedicure? Na mão do pedicure, e ele não vai, lamentavelmente, a esses luxos, se o que ela está fazendo é trabalho produtivo... Eu acho que essa discussão, né, para os fins do Marx, ele resolveu. Agora, só um instante. Agora, quando ele foi além disso, ele deixou inúmeras... Escuta, não sou eu que estou falando isso não, hein? Eu estou falando também, você tem exegetas da melhor qualidade que constatam isso. Só que para Marx, este não é um problema
como tal, significativo. Para os fins da explicação que ele necessitava oferecer, mais do que suficiente. Agora, o que é intelectualidade? Intelectualidade existe para quê? Não é para a gente inventar pólvora. É isso. Deixa eu aproveitar para antecipar aqui. Acho que Ana, de uma maneira elíptica, pôs um problema que eu acho central. Isso que eu vou dizer aqui para vocês é um troço meio complicado de dizer. Mas nós estamos no plano acadêmico, né? No nível acadêmico, falando com profissionais, com gente titulada. E acho que isso não vale só para Marx, o que eu vou dizer aqui. Olha, eu queria falar um pouquinho. Vocês me dão 5 minutos para um delírio para voltar para cá? Meu velho professor, Florestan Fernandes, dizia que o grande problema que a ditadura trouxe para a universidade não foram as restrições demográficas, foi tudo isso, mas foi uma outra coisa. A ditadura estimulou, fomentou e, sobretudo, legitimou uma desqualificação do padrão acadêmico de trabalho. Para Florestan, que, como vocês sabem, discutiu longamente o problema da universidade, sua reforma, etc., a degradação do padrão do trabalho intelectual é que era o grave na universidade. Eu acho que isso é verdade. A expansão da universidade brasileira, né? E vocês sabem que a expansão foi obra da ditadura. A partir de 68, a reforma universitária foi para conter insatisfação de setores médios urbanos que estavam na rua puxando o movimento estudantil, foi mudar radicalmente a universidade. Essa universidade, de que arquitetonicamente esse campus aqui é o exemplo, né? Campus bonito, mas guetado. Fecha uma entrada, fecha outra, e a vida social está lá fora. Vocês conhecem o campus da USP, lá em São Paulo? Aquele campus que é um campus belíssimo. Quem entra na USP, não é? Primeiro tem à direita, à esquerda, uma coisa muito bonita. Tem a academia de polícia. Estão próximas. Agora, logo em seguida, você tem uma entrada e tem uma rotatória. Vocês chamam aqui de rotatória, onde os carros giram? Tem uma rotatória. Não sei se vocês, quem conhece aquele campus, já observou que aquelas rotatórias são muito largas. São amplas. Nem sempre coincidentes com as avenidas, as outras vias que partem delas. Vocês sabem como é que aquelas rotatórias foram calculadas? Para permitir que os Sherman, que eram os tanques da época do Segundo Exército, pudessem entrar e manobrar ali. Legal, né? Bom, essa expansão universitária fez com que todos nós, eu duvido que alguém aqui não tenha tido essa trajetória, né? Como é que a gente virou professor universitário? Como é que eu virei professor universitário? Eu terminei meu curso de serviço social, fui fazer um outro curso, fazer o curso de letras. Estava terminando o curso de letras, me chamaram para dar aula na faculdade de serviço social. Virei professor. Eu tinha 24 anos. Eu acho que todo mundo aqui teve mais ou menos esse caminho, não é? Ainda bem que outros tiveram caminhos diferentes. Me diga uma coisa, o que um cara de 24 anos sabe para ensinar? Um palmo na frente dos alunos, né? Eu estava 2 páginas na frente deles. É claro que uma universidade construída desse jeito não pode funcionar, né? Como é que você entra na universidade aqui no Brasil? Faz um concurso, tanto você pode fazer um concurso em Recife, quanto no Rio de Janeiro, quanto em qualquer sistema, qualquer unidade do sistema federal. Você entra lá, você faz no Acre, em Rio Branco, vai passar a vida lá. Você só consegue sair de lá se você tem a graça de se apaixonar por uma mulher que trabalha no Rio de Janeiro, né? E aí, onde está o cabeça do casal, o outro segue atrás. Tem a cabeça e o rabo, naturalmente, né? O que eu quero dizer com isso? É uma universidade que privilegia a inércia, né? A cada 2 anos tem aqueles estágios probatórios, que a gente sabe como é que aquilo é feito, né? Eu te julgo, tu me julgas, nós nos julgamos, ou seja, ninguém julga ninguém, ninguém avalia ninguém.
Quero dizer para vocês que nesse troço aí da GED, você publicar um livro ou publicar um artigo é a mesmíssima coisa. Um negócio quantitativo, não é? Depende do teu círculo de relações. Vocês sabem por que eu estou dando aula aqui? Por que me chamaram para esse curso? Eu queria acreditar que fosse pela minha competência. Talvez até seja, mas eu estou aqui porque eu sou amigo de 15 pessoas aqui do Recife, que tem o meu telefone. Ou não é assim? Escutem. Com 30 quilos, com mais de 30 quilos, ninguém pode ser ingênuo. Ah, a ingenuidade desaparece depois de 30 quilos. Quem pesa mais de 30 quilos não pode ser ingênuo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o fenômeno, eu quero ir para o capítulo 6º. Eu estou fazendo esse passeio para ir no capítulo 6º. E aproveitando a intervenção de Ana. Nós temos o absurdo do cara que defende uma dissertação. Aí não é tão absurdo, mas defende uma tese de doutorado em cima de uma ideia de um pensador. Escolheu uma categoria e aplicou. Qual que é o problema da discussão de Marx? O problema está aí, onde você meteu o dedão. Para que eu possa falar que não faço recurso ao capítulo 6º, eu tenho que conhecer o Capital inteiro. Mas está cheio de marxista. E isso, atenção, estou falando aqui porque o nosso curso é sobre Marx. Vale o mesmo para Weber. Vale o mesmo para Weber. É a degradação do padrão de trabalho intelectual na qual nós vivemos, onde um sujeito leu 3 capítulos de uma obra, se arroga o conhecimento e sai dando aula. O padre Antônio Vieira dizia que havia 3 espécies de desgraçados, no sentido daqueles que carecem da graça divina. Um dos desgraçados lá do sermão do padre Antônio Vieira, o que é? É aquele que não sabe e ensina. Mas é isso que acontece entre nós. Eu vou repetir, terceira espécie de desgraçado. Um dos 3 tipos de desgraçado, carece da graça divina. É o que não sabe e ensina. É o que mais a gente vê. Então, por que essa discussão comparece? E no caso, nós estamos tratando de Marx, atenção, isso não se restringe a Marx. Porque esse é o objeto aqui agora. O fulano é marxista sem ter lido o Capital. Como é que é possível isso? E sem ter lido, quando se lê, Ana, se lê o Capital 1. O neguinho não fecha o circuito. Considera que o Capital 3, que é lá do processo de circulação, aquele é desimportante. Desimportante uma obra, é lá que a mais-valia se realiza. É lá. É na ponta que ela se realiza. Então, qual é a dificuldade? Que gera, eu não estou dizendo que essa polêmica é só pela falta de conhecimento, atenção. Mas, em geral, você faz recortes e absolutiza as limitações de um recorte. Isso tem a ver com o que eu vou dizer logo em seguida aqui. Como é que eu posso conhecer Marx? Se eu quiser ter um conhecimento seguro, eu tenho que ter uma leitura